Quando eu completei 18 anos de idade, houve duas coisas que me fizeram ir para a igreja, né? Esse afundar no mundo das drogas que eu não via saída, né? E eu via minha mãe sofrendo muito com isso. E eu ficava preocupado, porque assim, mesmo eu estando nessa situação, eu não queria ver ela sofrendo, né? Sim. Eu tinha aquele equilíbrio assim para se fumar, que fume escondido. Eu não quero nem que ela saiba, embora a mãe não tem como enganar. Ela percebia, né, nas minhas ausências, chegando de madrugada, enfim. E eu percebi que eu teria que dar um jeito, só que por si só eu vi que eu não tinha solução para sair daquilo. Sim. Eu tentava, se esforçava, mas eu não via muito porta de escape, né? E também um relacionamento que eu tive lá na juventude, né, entre os 17 e 18 anos, esse relacionamento que eu tive, né, com a pessoa, aí eu sofri uma traição. Sim. Naquela época. E aí aquilo ali misturou tudo, juntou tudo, eu fui para o fundo. Sim. Mesmo. E aí quando eu vi que daquela traição, daquele relacionamento, eu ia me afundar mais nas drogas. Sim. Foi aí que eu parei para pensar, né? Porque aí eu tive que dar aquele estralo e foi o ponto-chave. Porque naquele momento eu já estava me envolvendo já com tráfico, já envolvendo com traficantes da pesada, né? Por exemplo, meu pai tinha um Opala 78, um 4-cilindro, e lá em Curitiba tem alguns pontos de droga, né? Sim. Eu tirava o carro do meu pai da garagem, ia buscar droga, colocava na garagem e ele nem via. Nossa. Para que você tenha uma ideia da gravidade do vício, como é que estava. Mas eu tirava empurrando assim, né? Empurrava o quê? De madrugada? De madrugada, 2 horas da manhã, meu pai dormindo. Sim. Eu tirava o carro com mais uns amigos, colocava para fora, aí descia assim a estrada, ele nem via ligar, ligava lá embaixo, ia quando era 5 da manhã, 4h30, eu encostava de novo o carro, ele não via. E eu não tinha carteira, nada, enfim. Estava indo para o fundo mesmo, né? Nossa. Estava indo bem para o fundo do poço. Foi quando então a gente começou, diante dos tantos convites da minha mãe, né? Dos tantos convites da minha mãe, eu acabei indo daí para a igreja, e houve todo um trabalhar aí muito forte de Deus, né? Sim. Um trabalhar muito forte de Deus, e eu acabei indo para a igreja, fiquei na igreja mais alguns dias, e o único vício que eu ainda fiquei uns 20 dias com dificuldade para deixar foi o cigarro. Sim. Mas depois, os demais, quando eu fui à igreja, quando me fizeram o convite para entregar a vida para Jesus, né? Para me tornar um cristão autêntico, para ter uma conversão, né? Uma mudança de vida, quando eu vi aquela porta de escape, eu me entreguei. Os outros vícios foi instantâneo. Foi assim, algo assim que Deus arrancou mesmo com as mãos, o vício da questão das drogas, né? Mas ele não tem um problema assim, tipo, se você está tão envolvido ali nesse mundo, você tem muita informação e não corre o risco de você acabar saindo, se você sair, a gente acaba com a tua vida. Porque assim, você tem muita informação, alguém pode ter medo de você, talvez falar demais, alguma coisa assim. Tem esse risco. Tem o risco até porque você sabe onde está o traficante. Exatamente. Você pega a droga na mão dele, né? A minha vantagem é que eu não devia para traficante, né? Ah, tá. Porque nesse mundo há questões de morte repentina, na maioria delas é porque estão devendo para os traficantes, né? Eu vi amigos meus perder a vida por R$10 que devia. Tinha um amigo meu lá no bairro onde minha mãe mora até hoje lá ainda, né? Sim. Que mataram ele por causa de R$10 que ele devia. Nossa. Tiraram a vida dele. Então a minha vantagem era essa, mas eu também tinha muita informação. Sim. Né? Então assim, é claro que a gente hoje acredita que é todo um livramento de Deus, né? E sem contar também depois que eles mesmos viram, né, uma transformação radical na minha vida. Sim. É porque eles me observaram, né? Tantos amigos que a gente andava junto fumando, né? E, enfim, nesse mundo todo, inclusive os traficantes do bairro, né? Sim. Porque se tem uma coisa que a maioria dos traficantes, esse pessoal, eles respeitam muito a igreja, né? Uma boa parte deles, a maioria, não todos, mas eles são meio assim que afastados da igreja. O pai é crente, ou a mãe é crente.
Eu gosto muito de ouvir Racionais. Eu ouço até dizer, eu ouço Racionais. E tem a letra deles que fala assim: admira os crentes, dá licença aqui. Eles admiram Por aí. Bastante. Por aí. Né? Eles não envolvem, ele que sabe que está no caminho certo e tal. Né? Há um fato curioso, né? Você me deu a liberdade, então a gente vai lembrando Sim. das coisas. Já fazem pouco mais de 20 anos agora que a gente está servindo a Deus e além de pastorear, também ministrando a palavra de Deus em alguns lugares, né? Eu estive pregando, ministrando a palavra do Senhor no Rio de Janeiro. Uhum. E numa favela muito conhecida lá, que é a favela do Alemão. Vixe. Ela é muito pesada, muito tensa, né? Assim, a favela... Eu tive algumas vezes no Rio de Janeiro pregando, mas ensinando, falando da palavra de Deus. Mas aquela foi uma experiência, porque lá ela é dominada pelo tráfico mesmo, né? Sim. Os traficantes dominam e entra na favela quem eles querem. Moradores, isso é monitorado tipo de um pedágio mesmo. Né? Então, quando eu fui lá para estar na igreja, para ministrar a palavra de Deus, houve um bloqueio lá no pé da favela. Sim. Então, quem foi me levar, farol do carro baixo, vidros descidos, e eles fiscalizam. Eles fiscalizam quem entra e quem é. Aí o moço que estava me levando, que inclusive é um pastor, ele teve que se identificar com o pastor, e que eu estava ali para ministrar a palavra de Deus naquela igreja lá dentro da favela. Uhum. Então daí naquela ocasião eles se acalmaram, tranquilo, só que eles levaram a gente até na porta da igreja. Foi escoltado. Escoltados, assim, não, pastor está permitido entrar, mas tem que ser pastor, não pode ser, porque pode ser alguém tentando enganá-los, de alguma forma. Disfarçado, talvez, né? Mas eu achei interessante, então por isso que eu digo que nesse mundo eles respeitam muito. Eles respeitam muito, né? E na minha ocasião, na época que eu vim para a igreja, eu vim para ficar, eu vim para ter uma mudança mesmo de vida. Aquilo ali era a minha porta de escape. Né? Se eu tivesse como diz o termo que eles usam, né? Uma abstinência. Então é uma recaída também. Uma recaída, eu não sei se eu voltaria mais, né? Ah, sim. E daí nunca, desde o momento que o senhor entregou sua vida para Deus ali, não teve mais, porque assim, muitos ainda tentam buscar tratamento por meio de outros tipos de drogas, mas é a droga lícita, né? Que é remédios, o senhor foi à igreja só e eu conheço amigos, né? Eu tenho amigos aí, amigos que depois de virem para a igreja, se tornarem ministros do evangelho, pastores, que às vezes recaem, acontece. No meu caso, eu falo por mim, né? Sim. O único problema que eu tive foi o cigarro mesmo. Até ontem eu estava ontem pescando, né? Eu gosto muito de pescar. Estava com o Rodrigo Stuani. Sei, conheço muito bem. Ele trabalha no GP lá, patrocinador nosso. É um amigo, né? Então assim, eu vou pescar toda segunda-feira, às vezes só quando não posso, ele vai comigo. Sim. E aí eu estava falando para ele essas dificuldades, às vezes, de você se decidir para Cristo, né? E ele estava comentando comigo, a dificuldade dele é essa, a questão do cigarro, né? A questão do cigarro é a nicotina. Então o organismo ele absorve a nicotina, então você tem dificuldades mesmo para deixar o cigarro. Não que as outras drogas não tenha algo assim que vá no organismo. Mas o cigarro é mais complicado para quem fuma. Eu estava dizendo a ele, conversando com ele, minha experiência passando por ele, né? Sim. Ele tem um pouco de receio. Eu disse, não, mas não tenha receio. Por quê? Porque é uma questão que você vai ter que ter uma opinião, né? Você vai ter que lutar muito para poder vencer o vício do cigarro, que é para todos. Quem é viciado no cigarro sabe do mal que faz. Né? Tem as carteiras de cigarro que se compra, que você vê lá o camarada sem um pedaço da boca. Verdade, pulmão preto. Pulmão preto, a carne se consumindo e mesmo assim, né? Então assim, você vê a dificuldade que é do vício, né? Sim, sim. E aí eu disse ao Rodrigo que tem que ter uma opinião muito forte para parar. E eu quando na época vim para a igreja, eu fiquei ainda fumando vários dias, quase um pouco mais de 20 dias, direto fumando e lutando com o vício do cigarro. No que diz respeito às drogas, como você me perguntou, no meu caso foi instantâneo. A dificuldade que eu tive com a questão das drogas é o ciclo de amizade. Sim. Né? Porque os amigos, o ciclo de amizade muda.
porque o ambiente já não vai ser mais propício para você. Né? O ambiente de igreja é esse ambiente das pessoas que usam droga é outro, não tem como estar lá mais. Né? Que o negócio é, me digas com quem tu andas e te direis quem és. E aí a gente acaba se afastando automaticamente, mas desfruto de contatos até hoje com alguns amigos, né?